Oi, galera! Vamos voltar a falar de história hoje? Com esse dia de sol bonito lá fora? Então vamos. No aula passada, a gente acabou falando um pouquinho sobre os monumentos históricos. Os monumentos são aqueles fatos construídos, né, ao redor do Brasil e que contam um pouco da história para a gente chegar até os dias de hoje. Então a gente vai continuar falando sobre isso, começando lá na página 234, sobre o Marco da Independência. O que foi a independência? O Brasil, quando ele começou, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tinham uma pessoa que controlasse as coisas, só os indígenas, né, que eram donos das terras e que os portugueses foram chegando e dominando. Então não existia uma pessoa, uma figura central para responder aquilo. Chegou junto com os portugueses. Já que o Brasil passou a ser colônia de Portugal, eles consideravam que o Brasil era como se fosse uma continuação da terra de Portugal, o rei que mandava em Portugal podia mandar no Brasil também, que era Dom Pedro. E aí Dom Pedro ele passa a mandar no Brasil e depois, mais tarde, ele vai embora e quem fica aqui é o filho dele, Dom Pedro II. Só que o filho dele acaba sendo regido pelas reis lá de Portugal. E aí ele fala, não, eu preciso ter liberdade de decidir as coisas. Eu não quero ficar aqui sendo rei e as pessoas estão lá mandando em mim. Aí acontece uma coisa muito importante para a nossa história, que é o que a gente chama de independência do Brasil. O que é isso? O que é independência? É quando o Brasil deixa de responder às coisas de Portugal e ele passa a ser autônomo, ou seja, o rei ele decide as coisas sozinho, não precisa mais da liberação de Portugal. Nós somos independentes. Só que para isso acontecer, foi um evento que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro tem um quadro bem clássico disso. Dom Pedro vai com seus militares à margem do rio Ipiranga. Ele desce do seu cavalo, pega a espada, empunha ela em mão e grita: independência ou morte. É um fato simbólico isso, não houve guerra, não houve nada a respeito. Mas ele tomou essa decisão de deixar as coisas de Portugal com Portugal e as coisas do Brasil para ele decidir aqui. E a gente chama isso de grito do Ipiranga. Por quê? Porque ele desceu ali no rio, né, às margens do rio, e gritou. Então é o grito da independência, quando a gente se liberta de Portugal e passa a fazer as coisas independentes deles. Isso gerou um marco. E aí é o Museu do Ipiranga, que está localizado ali no Parque da Independência, né? Quem já teve a oportunidade de visitar, ele ficou um tempinho fechado para reforma, mas tão logo deve reinaugurar. Então, quem tiver a chance, vai lá poder observar a construção, a arquitetura, que tudo que foi trazido com os portugueses para cá. E aí começa a nascer a nação brasileira. E a gente torna o Império do Brasil ou a monarquia brasileira. A gente deixa os portugueses lá de lado e a gente passa a decidir as coisas. Então tem aqui, para bolar esse palácio, eles sempre tiveram arquitetos, pessoas, né, estudadas que bolavam isso. E quem organizou a arquitetura do Museu do Ipiranga foi o Tommaso Gaudenzi Benzi. Ele foi um engenheiro italiano, foi trazido para cá em 1834 só para bolar esse marco. Então ele construiu um monumento, um edifício, né, que é o Marco da Independência, e que foi inaugurado em 7 de setembro de 1890. Então, em 1822, Dom Pedro grita: independência ou morte? Aí ele fala: não, a gente precisa de um monumento para marcar isso. Foi muito importante eu ter conseguido isso. Aí eles trazem um engenheiro, ele bola toda a arquitetura do Museu do Ipiranga, faz a construção e fica pronto no dia 7 de setembro de 1890. Então tem 123 metros de comprimento e 16 metros de profundidade. 5 anos depois passou a abrigar o museu. Então antes era uma construção normal, utilizada pelo Dom Pedro. Depois, 5 anos, passou a ser um museu, onde trazem as coisas. Os museus, eles trazem recordações das coisas mais importantes, né, para a nossa história. E aí, continuou sendo, o Museu Paulista hoje tem mais de 125 mil itens nas suas obras de artes, imobiliário e objetos com importância. Mas em agosto de 2013, desde lá, o museu está fechado para reformas necessárias. Porque olha só, esse negócio foi construído em 1822, inaugurado em 1990. E a gente está no ano de 2020, né? Então, o tempo, ele causa depreciação nas coisas, então precisa de reforma. Só que é uma reforma demorada, porque tem restauração, tem que ter cuidado, são coisas mais antigas, porque senão elas se desfazem, elas quebram, não tem como manter o original. Então é uma reforma bem minuciosa que a gente chama.
e que ela acontece desde 2013. Nós já estamos em 2020, são 7 anos aí de reforma. Então, por enquanto está fechado, mas assim que tiver a oportunidade, quem sabe a gente faz uma visita lá quando reinaugurar. E aí você vai responder para mim as questões da página 1. Então aqui, ó, a suposição da Beca que ela faz lá na página 234 está correta? O imperador morou no prédio Museu do Ipiranga? Alguém morou lá? Não. Ele só foi construído ele não foi construído para ser uma residência, ninguém para morar lá. Ele foi para ser feito um edifício, para ser bonito, para ser um marco histórico e depois passou a ser museu. Então foi para comemorar, não foi para ninguém morar. 2. Na sua opinião, é importante a reabertura do Museu Paulista? É legal que eles consigam fazer essa reforma logo e volte? É, porque é um importante marco onde a gente vai aprender muita coisa de história, onde só o que eu falo aqui vocês conseguem visualizar e incrementa o nosso aprendizado. E aí a gente avança lá na página 236. Então a gente primeiro teve a independência. Independência é quando a gente deixa de responder para Portugal e Dom Pedro passa a decidir as coisas só do Brasil. Isso lá em 1822, né? Ele faz tudo isso. Só que desde 1822, o país ele era uma monarquia. Monarquia é quando ela tem uma pessoa só que decide as coisas. E aí a gente teve 3 imperadores, que é quem decide tudo. Imperador vem de imperar, de decidir. Foi Dom Pedro I, que foi o primeiro rei, que era pai de Dom Pedro II. Ele ficou de 1822 até 1831. E o Dom Pedro II, que é o que proclamou a nossa independência, ele fica de 1840 até 1889, mandando no Brasil. Só que aí, a gente com a independência, as pessoas foram observando e pensando, nossa, mas a gente não precisa ter uma pessoa só mandando, não está sendo justo isso, né? E o rei, para ele governar, assim como a figura central de uma pessoa que nós temos hoje, precisam de outras para auxiliar ele nesse governo. Por mais que o rei fosse a figura central e ele decidisse, se ele não tivesse apoio das outras pessoas, nada daria certo. Porque ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de ajuda. E aí, então, um dos seus militares, né, Marechal Deodoro da Fonseca, ele, junto com as outras pessoas, acabou pensando sobre isso. E aí falou assim para os outros militares, olha, não tá dando mais certo, vamos conversar com ele. Conversaram com o Dom Pedro não aceitou, né? Ele falou, não, eu vou continuar mandando aqui. Mas aí, já que ele não governa sozinho, a força das outras pessoas acabaram depondo Dom Pedro II, ou seja, ele foi deposto, ele foi retirado do cargo e deixou de governar o Brasil contra a vontade dele, mas deixou. E aí, então, acontece uma coisa no Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, né? A gente estudou lá as capitais, que chama Proclamação da República. E ela é feita por quem? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele passou a ser a figura representativa de força, falando assim, olha, vamos acabar com esse negócio de império, vamos acabar com esse negócio de monarquia, a gente divide os poderes entre as pessoas e a gente acaba pensando o que é melhor para todos, né? E aí isso aconteceu, esse momento de proclamação da República, assim como Dom Pedro fez da independência lá no Rio Ipiranga, o da República foi feita nas Feiras de Santana e foi uma homenagem à Nossa Senhora de Santana. Então eles fizeram um evento nesse lugar no dia 15 de novembro de 1889, entre ele com as tropas, Marechal Deodoro da Fonseca. No campo de Santana, ele proclama a república. Então, ele põe fim na monarquia. Ele fala, ó, acabou. Não vai ter mais imperador, não vai ter mais rei. A gente vai decidir de outra forma. E aí, depois que ele fez esse ato, ele contorna o campo junto com as tropas dele e acaba tornando ali um marco histórico, que foi onde foi proclamada a República Brasileira. A gente deixa de ter um rei, deixa de ter um imperador. E o Marechal Deodoro, ele era um importante militar. E quando ele fez isso, ele tem uma curiosidade ali, no, acredite se quiser, ele já estava idoso, meio doente. Então, assim, os homens, naquela época, utilizavam muito a cavalaria, andavam muito a cavalo, né? E aí era cavalos imponentes, porque cavalo precisa de força, né? Equilíbrio para você andar sobre ele, senão você não se mantém, você cai. E ele já estava doente. Então, ele foi até o Campo de Santana de charrete, porque não tinha carro, né? Foi de charrete, mas ele falou assim, não, eu não posso proclamar a república dessa forma, né? O que minhas pessoas vão pensar sobre mim? E os oficiais dele estavam com medo, falando, nossa, mas o Marechal vai cavalgar no cavalo, perigoso, né? Então eles não pegaram mais aquele imponente, pegaram um mansinho só para ele subir
e conseguir fazer esse contorno em volta e proclamar a República do Brasil, né? Então tinha aquela figura do homem sobre o cavalo, né? Então tudo isso. E aí a gente vai responder as duas questões da página 237. Primeira, descreva o acontecimento que contornou o Campo de Santana, um marco histórico. Qual foi isso? A proclamação da República. Então esse foi o evento principal. Proclamou a República, andaram em volta ali, fizeram a volta e tornou esse lugar um monumento histórico, porque foi o lugar onde se decidiu que haveria a República Brasileira do Brasil. 2. Em sua opinião, o evento descrito na questão anterior, independência do Brasil, monarquia, o bastante para marcar a divisão entre dois períodos da história? Sim, foi bastante. Por que dois períodos? A gente teve um período em que o rei mandava e agora a gente vai começar um novo período com a República do Brasil, ok? Só que a Pro falou tudo isso e explicou. Você vai ter que ler o texto para completar a sua resposta, sem esquecer que começa com letra maiúscula. E aí a gente vai lá na página 238, um super desafio. Então aqui, ó, na página 238, ele divide um período, na página 239, dois períodos. E ele quer que você coloque o nome ali, ó. Em 1500, tem o período colonial, as caravelas, e tem o outro monumento. Você vai pôr o nome dos monumentos aqui para mim. Então, por exemplo, o Marco do Descobrimento, que é quando eles chegaram, que ficam em Porto Seguro. No página 239 tem lá, agora que a gente acabou de falar do Museu do Ipiranga, que é o período imperial do Império, é o rei. Museu do Ipiranga, em São Paulo, Museu Marco da Independência, né? E o período republicano, que é o do Marechal Deodoro, que é o Marco da República. Então é só completar o nome aí e o nome da cidade, tá? Não coloca só o nome do monumento para mim. O nome do monumento e onde ele fica. E aí a gente vai para a página 240, que é uma pesquisa que você vai fazer na internet, pesquisando se no nosso município tem algum marco histórico. Então isso você consegue fazer na internet. Coloca lá, município tem um marco histórico? Se sim, você vai achar e vai descrever aqui para mim. Se não, você vai colocar, não, infelizmente o meu município não possui um monumento histórico. Mas é pesquisa, tá? Vale nota. E aí a gente vai para as atividades finais, página 241. Vamos lá. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então você tem que ler as historinhas aqui, cada uma, e marcar V ou falso. 2. Responda as perguntas para preencher a cruzadinha. Então tem lá, número 1. Há em um dos lados o marco do descobrimento. O que será que tem? Uma cruz. Material de que é feito o marco do descobrimento. Então tem que voltar lá e ler do que ele é feito para preencher aqui. 3. Atual estado brasileiro onde os portugueses oficializaram a posse das terras de descoberta. Quando eles chegaram aqui, eles chegaram na 4. Município atual onde enquadra a esquadra de Pedro Álvares de Cabral chegou. Fica na cidade, fica no estado de cima, só que na cidade. 5. Outro nome pelo qual eram conhecido o Marco da Pedra Portuguesa. 6. Reino Europeu onde partiu a esquadra de Cabral. Então você tem que voltar lá para ler para poder preencher as respostas da cruzadinha. Aí a gente avança, página 242. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, letra A, Museu do Ipiranga, onde ele fica? Na Praça da República ou no Parque da Independência? Coloca a letra A e depois completa a KB. 4. O quadro abaixo, chamado de Independência ou Morte, olha lá a figura que eu falei do quadro onde Dom Pedro grita. É o que está aqui embaixo. Foi pintado em 1888, já que não existia fotografia e eles precisavam representar esse momento. Foi feito através de uma pintura. Por Pedro Américo, a pintura a óleo se tornou tão famosa também que constituiu o marco histórico da independência. Mesmo tendo sido produzida 66 anos depois, então aconteceu o evento lá, 66 anos depois é que pintaram esse quadro. Considerada a cena retratada em que momento do processo da independência a pintura busca comemorar? Essa pintura comemora quem? O grito da independência, né? O Dom Pedro lá gritando. 5. Marque um X na opção que indica a importância do evento ocorrido em 7 de setembro de 1822. Você tem que saber qual foi o evento que aconteceu para poder marcar a resposta certa. 243. Complete as frases com as informações corretas. Letra A. No grito da Ipiranga foi criado o edifício monumento, logo transformado no... B. Quando foi proclamada a independência do Brasil, teve início o período da... Lê lá no texto, completa encobrimento. O que será que tem? Uma cruz. Material de que é feito o marco do descobrimento. Então tem que voltar lá e ler do que ele é feito para preencher aqui. 3. Atual estado brasileiro onde os portugueses oficializaram a posse das terras de descoberta.
Quando eles chegaram aqui, eles chegaram na 4. Município atual onde enquadra a esquadra de Pedro Álvares de Cabral chegou. Fica na cidade, fica no estado de cima, só que na cidade. 5. Outro nome pelo qual eram conhecido o Marco da Pedra Portuguesa. 6. Reino Europeu onde partiu a esquadra de Cabral. Então você tem que voltar lá para ler para poder preencher as respostas da cruzadinha. Aí a gente avança, página 242. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, letra A, Museu do Ipiranga. Onde ele fica? Na Praça da República ou no Parque da Independência? Coloca a letra A e depois completa a cabelo. 4. O quadro abaixo, chamado de Independência ou Morte, olha lá a figura que eu falei do quadro onde Dom Pedro grita. É o que está aqui embaixo. Foi pintado em 1888, já que não existia fotografia e eles precisavam representar esse momento. Foi feito através de uma pintura. Por Pedro Américo. A pintura a óleo se tornou tão famosa também que constituiu o marco histórico da independência. Mesmo tendo sido produzida 66 anos depois. Então aconteceu o evento lá, 66 anos depois é que pintaram esse quadro. Considerada a cena retratada em que momento do processo da independência a pintura busca comemorar? Essa pintura comemora quem? O grito da independência, né? O Dom Pedro lá gritando. 5. Marque um X na opção que indica a importância do evento ocorrido em 7 de setembro de 1822. Você tem que saber qual foi o evento que aconteceu para poder marcar a resposta certa. 243. Complete as frases com as informações corretas. Letra A. No grito da Ipiranga foi criado o edifício monumento logo transformado no... B. Quando foi proclamada a independência do Brasil, teve início o período da... Lê lá no texto, completa a informação aqui para mim. 7. Assinale as alternativas com os nomes dos imperadores do Brasil. Quem são os imperadores do Brasil? 8. Observe o mapa abaixo e localize as atividades propostas. Aí a gente continua aqui, ó. Atividade proposta vai estar na página 244. A. Circule de verde a cidade onde a esquadra do Cabral aportou em 1500. Qual foi a cidade que eles chegaram? Vai circular de verde. B. Circule de amarelo a cidade onde o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E C. Circule de azul a cidade onde Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Então, o que você vai fazer? Tem um mapa ali. Você pode abrir um mapa no seu computador para você ver da cidade, porque aqui não tem o nome da cidade, ele só tem os desenhos das divisões do Brasil. Procura, segue a ordem do que ele foi falando e circula as cores que pediu. 9. Oh, mentira. É isso mesmo. O quadro abaixo, chamado de Proclamação da República, foi pintado em 1893 pelo artista Benedito Carlisto. Essa pintura também é um marco histórico da República. Considerando a cena, que episódio do processo da proclamação da República a pintura busca comemorar? Então aqui, ó, eu não falei que o Marechal Deodoro estava com as tropas na Feira de Santana? Se o Dom Pedro teve lá a pintura do quadro dele do Grito da Independência, o dele também teve. Então tá aqui. Responde e elabora essa resposta para mim. 10. No Brasil temos alguns feriados nacionais, o 7 de setembro e o 15 de novembro. Diga por qual motivo esses dias são feriados nacionais. Lembra que eu falei? Ficou tão importante. Então, da independência foi muito importante. A gente tem um feriado que a gente fica em casa. Assim como o da proclamação da República. Página 245. Os museus são locais de preservação da memória. Leia o artigo abaixo e veja o que aconteceu com dois importantes museus brasileiros. Então, você tem que ler para poder responder o que aconteceu aqui embaixo. Ó. Você concorda que o incêndio no Museu Nacional é uma tragédia para a memória brasileira? Por quê? 12. Quem deve preservar os museus do Brasil e o que deve ser feito para a conservação desses patrimônios? Então, todos nós somos responsáveis, né? Mas o Estado é o maior responsável de todos. E aí, então, a gente vai para o Relembrando, na página 246 e 247. Então, na 247 tem o box lá. 1500, Descobrimento do Brasil. 1822, Independência do Brasil. 1889, Proclamação da República. Essas três informações é que você vai organizar na página 246, de acordo com os locais e as setas indicadas. Tá ok? Parece bastante coisa, mas é só leitura e interpretação e é bem rapidinho, a gente consegue fazer. Dúvidas, procura Pronomite. Boa aula, bom estudo. Até mais!